Bem-vindos ao Receita Federal em Foco, um podcast que trata os assuntos relevantes da administração tributária brasileira. Eu sou Roberto Paulo, sou auditor fiscal e delegado da Receita Federal aqui no estado de Roraima. Hoje nós temos 3 convidados que vamos entrevistar. São 3 auditores que tomaram posse recentemente. Eles são do último concurso. Temos aqui o Jonas, que trabalha no aeroporto de Boa Vista, o Brenner, que trabalha em Pacaraima, e o João Vitor, que trabalha em Bonfim. Eu vou começar este programa perguntando de cada um deles. Eles são recém-empossados, passaram num dos concursos mais difíceis que o Brasil tem. Como é que foi este processo de preparação para o concurso? Olha, foi um processo muito longo. Para mim, eu passei 3 anos estudando para a área fiscal, fiz outros concursos no meio da preparação, mas a ideia que eu tinha era de me tornar auditor fiscal, né? E tornar auditor fiscal da Receita Federal foi algo muito especial para mim. Foram 3 anos de estudo. Eu sou contador de formação, então a gente sempre tem como referência a Receita Federal, como um grande cargo, né? E como um grande órgão dentro da administração pública federal. Certo. Uma curiosidade aqui do Jonas é que ele já mora aqui em Boa Vista há muitos anos, né, Jonas? E também hoje é o dia do aniversário dele, né? Fala sobre isso daí, Jonas, pra gente. Eu já moro há 21 anos aqui em Boa Vista, né? Eu vim do Nordeste, mas já moro aqui há 21 anos e hoje realmente é um dia muito feliz de estar completando mais um ano de vida nesse cargo, né? A gente que é concurseiro, a gente sempre fica desejando pro outro uma aprovação no próximo ciclo de vida, né? Graças a Deus estou completando 39 anos no cargo que eu tanto sonhei, que é auditor fiscal da Receita Federal do Brasil. O nosso amigo Brenner. Enfim, eu comecei a estudar para a área fiscal já há mais tempo do que todos aqui. Desde 2015 eu já vislumbrava essa área. Eu fui auditor fiscal do estado do Maranhão durante o ano de 2019. Só que por questões pessoais eu resolvi voltar para o meu emprego anterior. Eu era escrivão da Polícia Federal, retornei e fui para minha casa, mas ainda persistiu aquele sonho de ser auditor fiscal e principalmente da Receita Federal. E em 2022 eu resolvi voltar a estudar, né? Peguei os livros novamente, os cursos que são disponíveis na internet e estudando, logrei êxito em ser aprovado no concurso e hoje estou aqui com meus nobres colegas auditores fiscais também. Certo, muito bom. E tu és da onde, Brenner? Eu sou nascido em Minas Gerais, mas eu fui criado no Espírito Santo, numa cidade chamada Serra, próxima à capital, é a maior cidade do estado, e estava trabalhando em Vila Velha, no Espírito Santo, desde 2019. Ah, legal. E o nosso amigo João Vitor Zotti. Bom, desde que eu decidi estudar para concurso, né, meu foco sempre foi a Receita Federal. Eu sempre foquei no concurso de auditor da Receita, né? E isso tem mais ou menos uns 7 anos para mais. 7 anos que eu estudo para a Receita, né? E aí, nesse meio do caminho, acabou que o órgão ficou um tempo considerável sem abrir o concurso, né? Foi atípico. E aí eu fui fazendo outros concursos, fui bancário, lá do Espírito Santo também, do Banestes. Fui agente da Polícia Federal por 4 anos, inclusive lotado aqui em Boa Vista mesmo, né? Eu já moro em Boa Vista há 4 anos. E, enfim, veio a aprovação para auditor fiscal, né? Que foi uma experiência muito boa, porque sempre foi o meu objetivo, né? Então foi uma satisfação muito grande ter conseguido ser aprovado, né? E que a nomeação saísse também, porque sempre foi meu objetivo. E, assim, também por coincidência, o presente veio no dia do meu aniversário também. Foi dia 1º de agosto. Foi o mesmo dia que eu tomei posse na Receita Federal. Foi uma experiência bem interessante também. Eu lembro, né, que nós estávamos lá na posse, uma posse bonita lá no meu gabinete,
vários familiares, e alguém me chama e diz assim, olha, é o aniversário do Vitor hoje, né? Presente de aniversário muito bom, né? Eu tentei esconder, né? Tentei esconder porque eu não gosto de festa. Eu sei, mas sabe que ninguém esconde nada da Receita Federal. Pois né? é, sabe eu já comecei aprendendo isso já. Tá certo, Vitor. E, olha, o Vitor trabalha em Bonfim, né? Quais são os desafios da fronteira lá de Bonfim? Bom, eu diria que, assim, o desafio inicial que eu coloco, né, é que Bonfim faz fronteira com Léten, né? A gente sabe que a Léten é uma cidade da Guiana, né? Que é um dos países que mais cresce no mundo por conta dos poços de petróleo, né, que foram descobertos. Então, o fluxo comercial vem se intensificando muito nos últimos anos entre o Brasil e a Guiana, né? Principalmente cargas de Boa Vista para Georgetown. Então, eu diria que o principal desafio é que o contribuinte, né, o exportador, a pessoa que quer participar do comércio internacional entre esses dois países, muitas vezes não conhece a legislação, né? Não conhece e muitas vezes não entende a natureza do nosso trabalho lá na fronteira, né? Então, a gente tenta sempre, assim, que é até uma das atribuições do cargo de auditor, né? Que é vamos dizer, a educação tributária, né? Que é incentivar o contribuinte a seguir a legislação, justamente para evitar qualquer tipo de penalidade, né? Para que ele possa tocar o negócio dele sem intercorrências, né? Então, eu acho que justamente porque está crescendo muito, as pessoas não estão acostumadas a ter que cumprir certas formalidades, né? Que é natural, né? A gente está lá justamente para prestar esse apoio, né? Incentivar a leitura, a legislação, a gente recebe contribuintes, portadores, despachantes, advogados, a gente, né, passa as informações para que tudo ocorra bem, né? E também eu diria que um dos outros desafios, né, é a questão das culturas diferentes, que a gente recebe também pessoas da Guiana ali, a gente recebe pessoas da China também, né? Tem o desafio da língua, tem o desafio da cultura, né, mas no fim a gente sempre consegue transmitir a informação correta ali, né? Então eu pontuaria esses dois desafios ali de Bonfim. Certo. Vamos ver com o Brenner, ele trabalha lá na inspetoria de Pacaraima, né? Como tem sido lá o trabalho, Brenner? Quais são os desafios? Sim, né? Eu já tive experiência anterior de trabalhar na fronteira. Eu já havia trabalhado em Rio Branco, no Acre, e também, em decorrência disso, trabalhei nas cidades fronteiriças também do Acre. Então, eu já vim esperando o que eu poderia encontrar na cidade, que são os desafios normais do trânsito de pessoas, né? E do trânsito de mercadorias, que é o nosso foco, é também a questão da educação tributária, né? E o controle aduaneiro. Então, são experiências para mim que eu via muito na teoria e que hoje eu estou tendo a oportunidade de aprender, né? De descobrir na prática, de também ter os colegas para poder me ensinar, para poder passar os conhecimentos e a gente passar isso para frente também, tentando aprender. Enfim, ainda estou tentando aprender. A cidade de Pacaraima, como todos sabem, ela tem um desafio adicional, que ela tem a questão conhecido, né, de âmbito nacional, que é a grande entrada de imigrantes, né, dos imigrantes. E então a gente tenta conciliar essa questão também da migração, do grande fluxo de pessoas, de mercadorias e tentando sempre aprender, tentando trabalhar com justiça e o zelo também. Então é uma experiência que tem agregado bastante para a minha vida e eu estou muito satisfeito, enfim, de estar trabalhando lá nessa fronteira. Ultimamente houve uma operação da Polícia Rodoviária, Polícia Federal e o Exército ali na fronteira, né, no município de Pacaraima, fronteira ali com a Venezuela, referente aos carros venezuelanos de pessoas que são residentes no Brasil, né? Isso a legislação ela não permite. A admissão temporária ela é somente para o estrangeiro não residente. Então, seria até bom, né, Breno, dar um alerta nesse sentido,
né, de que as pessoas que sejam residentes no país, ele não pode trazer o seu carro venezuelano e utilizar aqui no Estado brasileiro. Tá? Tem alguma orientação sobre isso? A nossa legislação ela não permite a importação de veículos usados, né? Existem as exceções, são nos casos veículos de coleção. Então, quando a pessoa, mesmo ela sendo estrangeira ou mesmo brasileira, mas ela reside em outro país, ela pode fazer a admissão temporária desse veículo dela como turista. No entanto, se a pessoa residir no país, né, ela não pode entrar com um veículo estrangeiro. No caso, ela teria que utilizar, obviamente, o veículo brasileiro. Então, essa questão, né, que todos fiquem cientes, a gente tenta educar, a gente tem conversado com as pessoas depois da operação também foram buscar informações junto da Receita Federal em Pacaraima, e a gente está aberto lá também para tirar todas as dúvidas, e todos os colegas estão bem orientados para dar as informações. Certo. Uma outra questão também foi que o deputado, né, estadual, Marco Jorge, que já foi ministro, né, do Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio, ele chamou a atenção para algo particular nessa situação. São residentes venezuelanos, realmente eles são venezuelanos, mas que têm CPF brasileiro com endereço no Brasil. Né? Nesse caso, ele não é residente aqui no nosso país, então, depois de uma análise, logicamente que o carro é devolvido para ele. Não é feito nenhum tipo de apreensão, né, de perdimento. Então, a gente faz também assim esse apelo que aqueles que estão ou por esquecimento com endereço ainda no Brasil, que ele pode atualizar para evitar assim algum problema, né? Mas vocês estão atentando a essa situação também, né? Sim, estamos atentos, as pessoas têm procurado justamente para fazer essa atualização de endereço, para que realmente permita que ele utilize o veículo dele na forma de turista aqui no Brasil. Ele comprovando que não é residente brasileiro, logicamente, mesmo estando com o CPF, ele atualiza e a situação é resolvida. Vamos aqui ao aniversariante do dia, né? O Jonas. O Jonas já mora aqui há 20 anos, né, Jonas? Isso. Fala aí do teu trabalho. Ele trabalha no aeroporto, está lotado na área aduaneira. Fala aí do teu trabalho, Jonas. Olha, o trabalho do aeroporto, às vezes a população em geral talvez nem conheça muito bem que existe um volume grande de entrada e de saída de aviões particulares aqui no nosso aeroporto internacional de Boa Vista, né? Pela posição estratégica que Boa Vista está, é ponto de entrada e ponto de saída. Então, todos os aviões que chegam no nosso país proveniente do exterior, notadamente dos Estados Unidos, eles entram primeiramente aqui, seja para importação, sendo nacionalizado em outro estado da federação. A gente faz um documento que é chamado de termo de admissão temporária, né, para que ele possa entrar e futuramente ser desembaraçado. E também existe aqueles casos mais específicos de pessoas mesmo de alto poder econômico aí que têm seus próprios aviões e fazem com certa frequência essas viagens internacionais. Então a gente faz a conferência também de bagagem e ver se está tudo conforme as normas aduaneiras, né? As normas relativas ao imposto de importação, né? Além disso, eu e mais os colegas que estão lá no aeroporto, a gente tem atuado também em apoio à vigilância e repressão, né? Com algumas operações aí acerca de combate ao contrabando e ao descaminho, né? O pessoal que está trazendo mercadoria justamente por conta dessa posição estratégica que a gente tem, aqui, que os meninos já falaram, de Bonfim e de Pacaraima. Existe muita entrada de mercadoria aqui que é ilegal e não desacobertada de documentação fiscal e de procedimento de desembaraço aduaneiro, né? Então a gente tem atuado nisso para reprimir e para orientar também as pessoas a não trabalharem dessa forma, né? Tendo em vista que a questão do descaminho, você acaba trazendo ali para o comércio local uma concorrência desleal, né?
Exato, esse é um trabalho importante da Receita Federal, né, Jonas, de combater esses ilícitos, o contrabando, o descaminho e também participar no combate ao tráfico de droga, de armas também e de pessoas, né? A Receita Federal ela está protegendo a nossa indústria, protegendo a nossa economia e especialmente evitando a concorrência desleal. O empresário que está bem estabelecido, que paga os seus tributos, e aí lembrando que quando ele paga os seus tributos, você tem mais educação, mais saúde, mais segurança, você tem os recursos necessários para os programas sociais do próprio governo, e paga o encargo social do seu trabalhador. Ele gera emprego aqui no país. Então, a Receita Federal combate essa concorrência desleal, combatendo o descaminho, combatendo também o contrabando. Além de proteger nossa saúde, né? Você sabe que os produtos falsificados, alguns deles, remédios, a pessoa pensa que está tomando o remédio e que vai servir para a sua saúde, na realidade está prejudicando a sua saúde, né? Os óculos, em vez de filtrar os raios solares, e, enfim, faz potencializar. Já houve casos de pessoas que ficaram cegas, né? Então, esse é um trabalho importante que a Receita Federal faz, especialmente quem está nas fronteiras, né? Tem esse trabalho aí, é diário, né? Vocês já participaram, assim, de algumas apreensões? Já sim. Como é que foi essa experiência desse trabalho na repressão? Eu sei que vocês têm trabalhado muito no esclarecimento, né? Mas desse trabalho de repressão, qual a importância que vocês realmente acham para o Estado brasileiro, esse trabalho da Receita Federal? Eu acho que principalmente é marcar a presença do Estado nessas regiões, das pessoas realmente terem a ciência de que há uma fiscalização, né? E de fato combater aqueles ilícitos. Realmente quem estiver cometendo o ilícito vai sofrer ali aquela retenção daquele material, e isso é para a saúde da nossa economia, é um dever do Estado, é um dever da Fazenda Nacional, e nós estamos lá sempre atentos e tentando coibir, claro, todos os crimes de descaminho e contrabando, como o senhor falou, e viemos preparados para isso, né? Quando viemos para a fronteira, a gente sabe que vai encontrar essas situações e que para isso que estamos aqui, né? Alguma coisa aí? Então, a gente frequentemente faz, né, abordagens em horários aleatórios, né? E a gente sempre tem a preocupação do seguinte, né? As pessoas argumentam que os produtos eles são para comércio, né? Eles são para uso, né? Mas, assim, a gente sempre deixa claro que a função da Receita, uma das funções da Receita, além de arrecadar, né? As pessoas associam muito a Receita à arrecadação, mas como o senhor bem pontuou, a Receita também é um órgão que atua na segurança pública, né? Então a gente deixa bem claro para o contribuinte entender, para o viajante entender, né, que a gente também está ali para preservar a saúde das pessoas, a integridade física, né? A gente sempre também, a gente está olhando questão de documentos, quem está dentro do veículo, né? A gente tem um problema também de transporte ilegal de pessoas, né? Então a Receita ela atua em todas essas frentes, né? Agora, especificamente sobre os produtos, mercadorias que podem danificar a saúde das pessoas, né? A gente orienta, quando a gente se depara com essa situação, a gente orienta, quando é o caso, a gente dá a cota, e o que passa da cota a pessoa pode pagar. Se tiver indícios de contrafação, aí a gente explica o que está fazendo, por que está retendo, entendeu? Para a pessoa saber o que está acontecendo, né? Não é que a Receita está tomando a mercadoria dela, a Receita está defendendo a sociedade, né? A gente deixa isso claro. Quando é possível, a gente libera, a gente dá a cota e a pessoa pode pagar o restante e seguir viagem normalmente. Interessante. Aí, meu amigo Jonas. A nossa experiência foi mais ou menos o que eu já falei em questão da repressão, né? A gente já fez um trabalho recentemente dos Correios, e aí a gente verificou lá bastante mercadoria sendo internalizada aí para o resto do Brasil, que contrafeita ou importada ilegalmente, né? Sem o devido desembaraço.
A Receita Federal também ele tem um papel importante no combate e na destinação dessas mercadorias contrafeitas, né? Mercadorias que antigamente eram destruídas, hoje elas são descaracterizadas e são utilizadas para atender às necessidades daquelas populações mais carentes, aquelas populações que estão em estado de vulnerabilidade, que é o caso dos imigrantes, o caso dos indígenas, ribeirinhos, crianças, né? A Receita Federal ela tem um papel importante no combate às desigualdades sociais e econômicas aqui no nosso país, né? Tem um programa que eu gosto bastante, que é aquele da doação do imposto de renda para os fundos da criança, do adolescente e do idoso. Este ano nós tivemos uma arrecadação aí de mais de 300 mil reais. Lembrando que o nosso potencial é mais de 30 milhões de reais anualmente. A Defensoria Pública ela tem uma parceria com a Receita Federal num programa Renda Sorriso, né, que é exatamente o incentivo, né? A Receita Federal tem um papel importante, né, na destinação dessas mercadorias. Amanhã mesmo nós vamos fazer uma ação social no Cantar, junto com a Universidade Federal, que já descaracterizou essas mercadorias, agora vai entregar às populações mais carentes. Mas eu gostaria de perguntar de vocês, e eu vou voltar aqui mais uma vez ao tema do concurso público, né, que é muito importante. Muitas pessoas aí se preparam para este concurso de analista, de auditor fiscal. Eu queria saber qual a dica que vocês dariam assim, para quem está fazendo este preparatório para ou a Receita ou qualquer outro concurso. Olha, o que eu posso dizer para quem está estudando, né, que vão haver muitos momentos que o estudo para um concurso desse nível da Receita Federal, de auditor, de analista, ele geralmente nos pede muito tempo de estudo, né? Então, no decorrer desse tempo, no decorrer dessa preparação, você passa por diversos momentos ali da sua vida que você precisa suportar, né? O pessoal chama de resiliência, né? Então, o que eu diria para quem está estudando ou para quem vai começar é que se mantenha firme, persevere, né? Tenha constância nos seus estudos. Eu acho que algo muito importante é você ter uma rotina de verdade, assim, aquela história de fazer todo dia. Se você faz todo dia ali, se você inclui dentro da tua programação de vida, é lógico que o concurso, ele não é... A vida não para porque você vai fazer concurso, né? Suas obrigações familiares com a esposa, com seu filho, elas continuam. Mas que você possa colocar dentro da sua rotina de vida o estudo também, né? Mesmo que você tenha dias ruins, você possa estudar pelo menos um pouco ali, mas que você não pare, né? E assim, procurar bons professores, porque questão de concurso também virou um mercado de vendedores de sonhos, né? Todo mundo quer vender um sonho que é algo fácil e rápido, né? E pelas histórias que a gente tem contado aqui, percebe-se que não é algo tão fácil assim, né? Ainda mais concurso de alto nível. Então, preste atenção em pessoas que chegaram lá, pessoas que realmente mostram a história como ela é, né? Se mantenha firme, compre bons materiais, tenha boas referências, né? E eu acho que com o tempo, né? Eu acho que tudo que tem muito valor se constrói com bastante tempo e com bastante preparação, né? Você não vai conseguir algo tão valioso, que é um cargo desse tipo, da noite para o dia ou no passe de mágica, né? Então, a ideia que eu tenho é de persevere, mesmo nos dias difíceis, continue estudando e tenha uma rotina de verdade de estudo, assim, uma rotina consistente. Certo. Jonas, tu teve, assim, algum momento no teu período de preparação,
tu gostaria de ressaltar aqui para o público que está te ouvindo? É assim, eu já estudei há bastante, desde quando eu me formei eu estudo para concurso, né? Mas aí eu Era aquele concurseiro, né? o concurseiro mesmo. Mas assim, em 2020, eu estava até vivendo um bom momento na minha carreira profissional, mas eu decidi voltar a estudar para concurso e principalmente para a área fiscal, né? E como eu falei, né, no decorrer da jornada a gente tem alguns momentos difíceis. E a minha ideia era ser auditor fiscal, né? Eu fiz 2 concursos antes. Auditor fiscal da Receita Estadual, da Cefaz em Roraima, e auditor fiscal da Cefaz Amazonas. E eu fui reprovado, mas foram momentos assim de muito sofrimento, mas de muito aprendizado também. Porque a partir dali eu pude ver onde que eu poderia melhorar. E logo depois que eu fui reprovado na Cefaz Amazonas, que era algo que eu nem queria tanto, porque a minha ideia sempre foi continuar morando em Boa Vista, né? Surgiu a autorização do concurso da Receita Federal. E aí eu disse, não, agora vai... É a minha chance, né? É a minha chance e vai dar tudo certo. Tá E certo. aí foi esse momento de sofrimento, mas de esperança com a autorização da Receita Federal. Foi um momento marcante ali, que a partir dali eu só estudei para a Receita Federal. E aí o Jonas é um exemplo aqui para a nossa cidade. Daqui é uma coisa inédita, que a maioria dos que, aliás, todos que assumiram em Boa Vista já moravam aqui, né? E é onde eu vou, alguém está falando, olha, passou o Jonas, né? Ele era da Assembleia Legislativa e a cerimônia de posse foi naquela Casa do Povo e ali o pessoal estava muito feliz, muito contente com ele. Isso foi um momento bastante especial, né, para a Receita Federal, ver que ele tem alguém que está na casa, que já é aqui da localidade e é uma pessoa muito benquista. Mas vamos ver aí a dica do Brenner. A minha experiência com o concurso público, ela veio já há muito tempo. Eu fui militar também da Marinha, estudei no Colégio Naval, no Rio de Janeiro, Angra dos Reis. Enfim, estava me preparando para seguir uma carreira militar. Eu gostava da carreira militar, só que a carreira militar também ela tem seus desafios e eu resolvi, em dado momento, seguir outros rumos. Eu entrei para a Polícia Federal em 2010 também, só que vinha já de uma rotina muito puxada, né? Uma rotina muito intensa nas Forças Armadas. Eu servi em Manaus. E o que eu aprendi naquele momento? Eu aprendi que se a minha rotina está dificultando seguir, estudar ou fazer outras coisas, eu vou ter que mudar a minha rotina. Então, naquele momento eu já aprendi. Se eu quiser estudar, eu vou ter que acordar de madrugada, eu vou ter que dormir de madrugada e para que eu consiga executar isso. E foi o que eu fiz quando eu resolvi fazer o concurso para a Receita Federal. Eu acordava muito cedo, porque eu trabalhava o dia inteiro, às 8 horas por dia, e a gente tinha, né, como o pessoal sabe, na Polícia Federal tem muitas operações, tem um ritmo muito intenso, mas eu conseguia conciliar aquilo ali acordando 3h30 da manhã, 4 horas, estudava até às 8 e ia para o trabalho normalmente, cumpria a minha rotina, chegava à noite, se eu tivesse alguma dúvida, até um momento para fazer exercícios, eu fazia os exercícios, enfim, dormia cedo e seguia essa rotina. Então, é uma questão, como o Jonas falou, rotina. Você tem que incluir isso na sua vida e você vai conseguir. Tem que pagar um determinado preço, né? Isso, exatamente. Vamos ver aqui o Zotti, meu amigo Zotti. É novinho, ele tem Novinho 30 anos, né? Novinho de 30. Novinho de 30. Então, se eu fosse, vamos dizer assim, encontrar o meu eu do passado, de 8 anos atrás, se eu tivesse que falar uma coisa só para mim mesmo, seria que eu deveria ter passado mais tempo não estudando, mas planejando o que eu ia fazer. Porque eu acho que ao longo desses anos estudando, eu sinto que eu poderia ter otimizado melhor o meu tempo, o que eu ia estudar, o que eu ia fazer, o que eu ia abrir mão. E abrir mão é importante também. Tá? Às vezes a gente se ilude com muitas opções, né? Eu tenho muitas opções, o que aparecer eu faço. Eu acho que não é uma boa ideia. Acho que a gente tem que ter um planejamento de médio e longo prazo e seguir.
Tá? Eu até compartilho aqui desse sofrimento aí do Brenner, porque eu também era policial federal, né? Aqui em Boa Vista, inclusive. E a rotina, muitas vezes, era bem exaustiva. Aí eu chegava em casa, aí aquela que todo mundo passa, né? Você chega em casa, no meu caso, tinha que dar atenção para a esposa, aí a mãe liga, aí tem que resolver uma coisa ou outra, e que horas que você estuda, né? Aí o que eu adotei para mim foi o seguinte: se hoje dá para estudar 20 minutos, eu vou estudar 20 minutos. É pouco, não é o ideal. Mas o importante é igual o Jonas falou, você não pode perder aquele fio, né? Você tem que ter na sua mente ali que é uma rotina que todo dia você executa o tempo que for necessário que você tiver. Então, no meu caso, se era 20 minutos, era 20 minutos. Começava a dar sono, tinha que parar. Se hoje tem 3 horas, hoje é 3 horas. Né? A gente tem que ser flexível, porque a vida é cheia de contratempos, né? Às vezes a gente não consegue bater aquela meta, mas amanhã compensa, entendeu? E é isso. Eu acho que é investir bastante tempo planejando o que a gente quer fazer para antecipar situações, se programar bem, ter plano B, plano C, sabe? Eu acho que é por aí. E, como tu falou, não desistir, né? Persistir sempre. Um dia o seu trabalho, o seu árduo trabalho vai ser coroado de êxito, né? Estamos chegando aqui no final do nosso podcast, deste episódio, segundo episódio, e eu vou deixar aí o microfone para que vocês possam fazer as últimas considerações, mandar um abraço especial para alguém que você queira fazer, né? Então vamos lá, vamos começar aí pelo Jonas. O que eu posso falar é primeiramente do trabalho. Sei que é uma consideração final, mas só para fazer um resumo aqui, tem sido muito bom trabalhar na Receita Federal, conhecer pessoas novas, novas formas de trabalhar, novos trabalhos, digamos assim, né? São pessoas bem capacitadas, bem voluntariosas. Tem sido, onde a gente tem passado, tem visto um ambiente muito familiar, pessoas muito dedicadas, né? Então, apesar de ser o primeiro mês ainda, tem sido muito bom. E eu espero que seja bom para todo mundo aqui. E sobre a vida e sobre os estudos, só reforçar o que o Zotti falou, só complementando, né? Essa questão de abrir mão de algumas coisas, eu sei que já está no final, mas só para não passar em branco, acho muito importante das pessoas terem realmente isso, a questão de não querer abraçar tudo, né? Porque quando você abraça tudo, você tenta abraçar tudo, você não consegue nada. Se você quer ser fiscal, auditor fiscal, segue na linha do auditor fiscal. Se você quer ser policial, segue na linha do policial. Se você quer ser administrativo, analista, que assim você vai economizar tempo, né? Porque tempo, querendo ou não, é dinheiro e não é só o dinheiro, é momentos que você perde ali com a família e com as pessoas que gostam de você. E aí eu queria só agradecer também a todos que tiveram comigo nessa jornada, né? Minha esposa, meu filho, meus pais, porque para a gente estudar e principalmente reta final, pós-edital, a gente precisa de uma rede de apoio ali do nosso lado. E muita gente nos ajudou para que a gente pudesse fazer uma boa prova e obter o êxito que a gente conseguiu, né? Obrigado, Jonas. Brenner. Eu tenho, assim, muito a agradecer a Receita Federal aqui em Roraima, né, em especial ao meu chefe Aderaldo, que é o inspetor de Pacaraima. Eu já vinha conversando com ele, eu já tinha intenção de vir aqui para Roraima, né, de trabalhar na fronteira, e eu já vinha conversando com ele, e ele foi muito solícito, me explicando todas as situações, né, o que eu iria encontrar, como era o trabalho. Isso me ajudou muito a escolher o estado e a cidade. Também agradeço aos meus colegas que tomaram posse junto comigo. A gente já é praticamente uma família lá em Pacaraima. Você encontra as pessoas, você convive com elas todos os dias, passa muito tempo com elas. Então, esse convívio, esse aprendizado com pessoas novas, com conhecimentos novos, também estão sendo bastante agregadores na minha vida. Agradeço também a minha família por ter me apoiado nesse período, por ter me ajudado a estudar, né, todos a terem a compreensão por aquele desgaste que eu estava tendo também, fazendo com que as pessoas também estivessem junto comigo. Enfim, só isso, eu tenho a agradecer. Muito obrigado. Obrigado, Brenner, Zotti. Bom, eu quero primeiro deixar um abraço bem apertado para minha esposa, Larissa Zotti. Ela me apoia aí há 12 anos que a gente está junto, de namoro e casamento.
Sem ela, provavelmente eu não estaria aqui, provavelmente, tá? Então, deixo meu abraço para minha esposa e, assim, deixo meus cumprimentos também para os auditores de Bonfim também. O Eduardo, né, que é o chefe, o 02, que é o Guilherme, receberam a gente muito bem. Assim, foi muito mais do que uma recepção profissional, meramente profissional, de passar trabalho. Eles receberam a gente como família mesmo, assim, pra gente conhecer a cidade, tudo. Passou tudo que pode acontecer lá pra gente. Eles foram bem receptivos e isso facilitou muito a nossa chegada, né, no lugar novo, assim. Então, achei bem legal da parte deles aí, a recepção. Obrigado, Zotti. Queremos agradecer aos nossos convidados, também agradecer a sua audiência. Você pode colaborar com o nosso podcast, enviando sugestões para que possamos melhorar cada dia mais a nossa prestação de serviço a vocês. Muito obrigado, até o próximo episódio.